Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast Empreendendo com Propósito, onde eu sempre trago empreendedoras e empreendedores da nossa região que são pessoas de sucesso, que têm um case aí dentro do empreendedorismo. Hoje eu trouxe duas sócias. Nós vamos falar de sociedade, de empreendedorismo e dos desafios do empreender. Estamos aqui com a Rúbia e a Gisele da Humanifarma. Falei certo? Humanifarma. Humanifarma. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Estamos bem felizes por ter recebido esse convite. Vamos lá. Vamos lá, então. Elas têm um novo conceito aí no ramo delas, eu acho bem moderno, bem diferente. E quero saber um pouquinho da história de vocês. Então, quem começa me contando um pouquinho de como começou o negócio de vocês e a sociedade? Posso começar, então, contando a nossa história. Bom, a Humani, ela tem mais ou menos aí em torno de 2 anos de história. Estamos completando agora em maio. Porém, a minha história com a farmácia de manipulação vem aí em torno de 25 anos. Foi ao longo dessa caminhada que eu conheci a Gisele, na empresa anterior que eu trabalhava. E a gente vem se conhecendo desde lá. E quando essa empresa aí, então, finalizou, encerrou as atividades, eu convidei a Gisele para entrar nessa sociedade. E entre essa conversa meio que informal até a efetividade mesmo do negócio, da gente abrir as portas, foi mais ou menos aí em torno de 6 meses, em plena pandemia. Vocês decidiram, então, empreender bem ali no início da pandemia? Na verdade, a gente teve essa conversa, bem informal mesmo, como a Rúbia falou, até na comemoração do aniversário dela. Vamos abrir uma empresa? E se surgisse a oportunidade, vocês estariam interessados? Então, começou mais ou menos na metade de novembro. Aí a gente foi amadurecendo a ideia, e daí passou dezembro, e daí no início de 2020 é que as coisas começaram a tomar forma. Então, tem todo um processo para abrir uma farmácia de manipulação, Então, documentação, Anvisa... Burocracia, tudo a gente acha que ia ser mais fácil, mas no fim tem os percalços pelo caminho. E então foi isso que aconteceu. A gente foi caminhando e aí chegou em março, que entrou a pandemia. Então, a partir daí, a gente teve um desafio bem grande também pela frente, porque nós estávamos em meio a uma reforma, A gente não queria deixar como estava o antigo estabelecimento, a gente queria procurar um lugar, queria que as pessoas entrassem na Humani e se sentissem aconchegadas, num lugar gostoso para ficar, que chegassem, entrassem e não quisessem sair. Então, a partir daí, a gente começou a fazer nosso desenvolvimento, arquiteto, projetos. Desenvolvimento da marca, tudo para deixar do nosso jeito. Em meio à pandemia. Nossa cara. Em meio à pandemia. E o emocional ficou como? Sempre abala, um pouco. A gente estava entrando aí, apesar de todo esse histórico aí, mas querendo ou não, empreender era uma coisa nova para mim e para a Gisele. Ainda mais com toda essa questão da pandemia, mas os desafios estão aí e, na verdade, eu acho que só fortaleceu ainda mais e deu tudo certo. Eu sempre falo que empreender é voar do penhasco e construir a asa no meio do voo. Às vezes a gente quer fazer tudo certinho, ter o controle de tudo, não, vai começar assim, o meio vai ser assim, vai terminar assim. E aí a gente só começa o empreender, já vem o primeiro desafio e a gente já começa a entender que as coisas não vão funcionar dessa forma. É meio que igual a ter filho, gente? Exatamente. Tu calcula assim, vai ser assim, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí o filho já... Ontem nasceu meu afilhado. Eu já tenho outros afilhados e o prazo era 18 de maio.
E aí tinha uma roupinha preparada para isso, né? A bolsinha maternidade, todas as coisas. Ele decidiu vir ontem no Dia das Mães e nem a roupinha da maternidade ele usou porque a roupinha estava molhada. Então, eu sempre falo, gente, empreender é muito parecido com gestar e ter um filho, né? Porque a gente prepara, romantiza, sonha e aí depois a gente começa a ver, não, daqui para frente você não tem controle. Você precisa abraçar os desafios e quem melhor lidar com os imprevistos e os desafios, quem tem mais jogo de cintura, é quem vai ter mais sucesso. Vocês concordam com isso? Com certeza, né? Isso eu tô aprendendo ao longo do caminho. Eu acho que na caminhada a gente vai aprendendo essas questões, né? Eu sempre fui muito de querer controlar as coisas. Então eu tô aprendendo muito com soltar um pouco, né? Essa situação. A delegar, sabe? Porque as coisas são muito dinâmicas, né? Então, a gente, às vezes, prepara algo, organiza e o negócio sai de outra forma. E daí? Como é que tu faz? Como é que tu sai disso? Gera até uma frustração, né? Uma desmotivação. E aí a gente não consegue dar continuidade, né? Com certeza. Então, tem que ter muito firme, né? O teu propósito, o porquê você tá trabalhando nisso, que daí eu acho que as coisas ficam mais leves, mais fáceis, né? E até de tu ir se adaptando e aperfeiçoando. E é um aprendizado, né? Tu vai aprendendo ao longo do caminho e vai aperfeiçoando. Aproveitando que estamos com 2 sócias aqui, porque a gente nunca teve sócios aqui nos quadros do podcast ainda, estamos com 2, então vamos tirar os aprendizados. Eu estou agora começando algumas sociedades e tenho muito para aprender com vocês, além de todos os outros clientes que eu já passei. Eu vejo que a sociedade é algo muito bacana, mas também é algo muito desafiador, né? Também foi desafiador? Uma tem um perfil diferente da outra? Como que é isso? Vocês são parecidas? Com certeza. Total Fabrício. Diferente. A gente, na verdade, a gente já se conhecia há muitos anos, a gente é comadre, mas a gente trabalhou um período juntas, né? Mas na sociedade, o que acontece? A gente vai vendo as características de cada uma e vai se identificando, vai fazendo uma troca, sabe? Uma completando a outra. Eu acho que o mais bacana de uma sociedade é isso, uma completar a outra. Porque se as duas fossem iguais, ia ficar faltando alguma parte. Então, e não dá certo também. Porque daí no fim a gente acaba disputando. Mas assim, a gente aprendeu a se conhecer bastante, a conseguir lidar, a gente conversa bastante, sabe? Eu acredito que numa sociedade tu não pode ficar levando coisas para casa e pensando o que tem para resolver, não te agradou, vamos fazer assim. Eu acho que tem que ser conversado naquela hora, naquele momento, né, para deixar tudo esclarecido. Eu sempre brinco com a Rúbia que eu falo assim, que sociedade é igual um casamento. Tu não pode deixar para depois, porque vai acumulando, vai gerando uma bola de neve e no fim, às vezes, pode acontecer uma separação. Então, a gente tem desde o começo isso, né? A gente conversa bastante, troca ideia, para sempre tentar chegar num bem comum, né? Que principalmente, né, a gente quer chegar no bem comum, que é fazer a Umani crescer, né, ser reconhecida e essas coisas. E sabe que essa falta de consciência, Rúbia e Gisele, dos sócios, eu sempre vejo que é um problema. Por exemplo, eu tenho 3 sócios, né? Um deles é o meu marido agora. O que acontece? Os 3 são extremamente diferentes de mim. Sim. E as pessoas, elas querem procurar pessoas iguais ou parecidas, ou querem transformar esse sócio, essa sócia, em alguém parecido. Não, porque eu sou assim, tu tem que ser assim também. Ou eu faço assim, tu tem que fazer assim também. Ou eu tenho essa experiência aqui, tu tem que ter ali também. Não, gente, isso é o maior erro de uma sociedade. Isso leva um negócio ao fracasso. Um sócio, uma sócia tem que sempre ter o que nos falta. E aí fica mais difícil ainda empreender. Exatamente. Porque aí a gente tem que lidar o tempo todo com uma pessoa totalmente diferente da gente. Às vezes um é muito otimista, outro é mais melancólico, um é mais técnico, outro é mais comercial. E é disso que o negócio precisa. A gente sempre tem que se perguntar, o que eu quero? Eu quero alguém igual a mim, que pense igual a mim, que se vista igual a mim, que come igual a mim, que faça tudo igual a mim, que seja igual a mim. Porque é mais fácil. Teoricamente é mais fácil. Mas o que a minha empresa precisa? Exatamente. A minha empresa precisa daquilo que eu não tenho. Então, o meu sócio, provavelmente, ele vai ter aquilo que eu não tenho.
E ao mesmo tempo que é muito desafiador, porque tu tem que lidar o tempo todo com uma pessoa, né, bem diferente, é um grande aprendizado, Exato. né? Como a Gi falou, ela tem o que me falta, Exato. né? Às vezes eu completo o que falta Exato. nela. Eu sempre fui muito acelerada. O que eu tô aprendendo com ela hoje? A acalmar Analisar, um pouco, a avaliar. analisar, exatamente. Ótimo. A descansar. Então, eu acho que uma vai completando a outra. Eu acho que isso, né, que é o... Essa parte do descansar que tu citou é muito importante, né? Se a gente não tem merecimento, descanso, se a gente não olha para as outras áreas da nossa vida, a gente chega no nosso negócio com o cajado na mesa já. Então daí a gente bate na gente, bate em todo mundo e aí o negócio vai pro menos, porque aí trava tudo, né? Então a empresa é sempre o reflexo dos donos do negócio, o clima organizacional, a cultura dessa empresa, né? E a própria equipe às vezes não valoriza a dona do negócio, os donos do negócio, porque ele se coloca como igual. Né? E ter uma gestão humanizada é muito diferente de você sentar na cadeira da equipe. Você precisa sentar na cadeira de dona. Não, eu sou a dona do negócio, aqui tem a minha equipe. Eu tenho responsabilidades e compromissos que a minha equipe não vai ter. Né? Se der um problema, se der algo de errado, eu vou ter que arcar com a responsabilidade. Ela é enorme. Mas eu não entrego mesmo que a minha equipe entrega. Eu não faço mesmo que a minha equipe faz. Senão eu não precisaria de uma equipe. Né? Então essa consciência é bem importante. A gente... A nossa gestão sempre foi, assim, voltada para essa parte realmente mais humanizada, né? Da gente sempre ter o melhor para a nossa equipe, porque, afinal de contas, né? O nosso maior bem lá são as pessoas, mas a gente sempre procura, né? Tentar diferenciar, né? Se colocar no lugar, qual a responsabilidade de cada um dentro da equipe, para cada um conseguir executar da melhor forma e poder completar, né? Que, na verdade, ali é um sistema, né? E quando esse sistema não está em harmonia, desanda, vamos dizer assim. E a gente é o reflexo de tudo isso, né? Exatamente. E me digam, assim, deve ser diferente para vocês duas, né? Eu gostaria de ouvir uma de cada vez nesse ponto, até para quem tem sócia e entender. Qual é o maior desafio do empreendedorismo? Posso começar? Pode. Então, tu diz na nossa área especificamente. Isso, para ti. Hoje, falando de mercado, um desafio bem grande para a gente, principalmente aqui na nossa região, é a briga por preço. E como a gente lidar com saúde, com o bem-estar, com a qualidade de vida das pessoas, foi algo que a gente optou em não entrar nesse mercado. Então, a gente se propôs a continuar com um trabalho de qualidade, levando saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, isso a gente optou, né, por não entrar nesse mercado. E isso é bem desafiador, porque mesmo na área da saúde, infelizmente ainda, tem muitas pessoas que olham e procuram só o preço. Felizmente, isso a gente percebe que está mudando bastante. E para mim, pessoalmente, eu acho que é a questão, principalmente ali do controlar, do delegar, que eu tô aprendendo muito nesse processo, né? Sair do operacional e ir pro tático, né? Enfim, Pro estratégico. É difícil ainda e eu tô aprendendo todos os dias. Eu acho que para mim é a principal questão. Eu também acho que além de tudo isso, né, que a gente conversa bastante em relação aos preços, a continuar mantendo a nossa qualidade, porque a gente trabalha com produtos, suplementos, a gente visa bastante a prevenção. Isso com a pandemia também trouxe bastante, né, a prevenção. Então, hoje as pessoas elas se preocupam muito em prevenir do que quando já estão doentes. Então, com a pandemia, isso ficou bem mais claro para eles. As pessoas estão mais conscientes, né? Isso, estão mais conscientes que é melhor prevenir do que remediar, né? Mas outro desafio também que eu vejo em relação ao empreender é lidar com as pessoas, é se posicionar perante, né, as pessoas. Eu nunca fui uma empresária, então eu acho muito difícil me colocar. Às vezes eu me sinto como tu falou assim, igual a elas, executando tarefas. Como que eu vou cobrar? Como que eu vou me colocar no lugar com dificuldade de ser assertiva, né? Exercer, às vezes até não saber cobrar. Aconteceu esse problema, enfim. Como que eu vou me posicionar? Então, eu acho que isso é bem
é bem complicado, mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguindo delegar as funções, como a Rúbia falou, né? Delegando função, conseguindo cobrar. Então, eu acho que é por aí o caminho. Então, qual é o aprendizado que a gente tira disso, né, gente? Que empreender é sempre desafiador, né? Então, assim, não existe você empreender para ter mais estabilidade, você empreender para ter mais segurança, você empreender para você ter mais horário livre. Não, isso não existe. Se você quer empreender por esse motivo, você já está empreendendo errado. Você precisa empreender por uma causa, por um propósito. E claro, porque você quer prosperar também a vida de outras pessoas, porque outras famílias e o compromisso que você tem com a sociedade também é importante e você acaba deixando um legado. Mas empreenda pelo objetivo, pelo propósito certo, que é realmente entregar valor, prosperar e prosperar a vida de outras pessoas através daquilo que você se propôs a entregar para o mundo, né? Eu gostaria que vocês deixassem um recadinho para quem quer empreender, né? Para quem quer assumir esse desafio na vida de empreender ou para quem está querendo desistir, que está aí, né, desesperada, e que vocês também deixassem os contatos e o @ do Instagram da empresa de vocês. Certo. Eu acho que o recado maior aí que eu posso deixar, tu já até comentou nessa última frase, é empreender com um propósito, né? Faça aquilo que realmente você acredita, que você se satisfaça e leve e agregue na vida de outras pessoas. Porque essa jornada, com certeza, aí vai se tornar mais leve e você vai colher, com certeza, mais frutos, né? Então, eu acho que esse é o maior recado. Ótimo. Eu acredito que cada pessoa tem que seguir e fazer, quando vai empreender, fazer o que gosta, sabe? E se dedicar àquilo, sabe? De corpo e alma, porque quando tu faz o que tu gosta, tu te satisfaz, tu se sente feliz, quando tu tá num ambiente gostoso com as pessoas, tu consegue ter ideias, tu consegue abrir a tua mente. Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, para quem tá na dúvida se tá fazendo a coisa certa, né, procura alguma coisa, uma pessoa que te ajude a te direcionar para tua carreira, ou se tu quer fazer uma troca de carreira, porque eu acho assim que nunca é tarde para te começar um negócio e fazer uma coisa que se gosta. Ótimo. Qual é o @ então? É humani.pharma. E o contato? 999-686-4873. Ok, muito obrigada então por contarem aqui um pouquinho da história de vocês, do desafio de vocês enquanto mulheres empreendedoras. Vim aqui contar um pouquinho da empresa para inspirar outras pessoas aí que querem empreender a empreenderem com propósito. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso quadro. A gente que agradece. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Gratidão.